galera da terceira série, que beleza, bom dia, né? Que bom, estamos de volta para a gente dar continuidade ao estudo, né? Dos grandes autores, os grandes poetas do segundo momento do modernismo. Olha que detalhe, hein? Porque o segundo momento do modernismo, que é a geração de 30 a 45, nós temos dois blocos imensos de autores. Nós temos os ficcionistas, né, chamado romance de 30, muito forte, né, o regionalismo, mas também tem um romance psicológico urbano de 30. Mas o outro bloco, olha só gigante, os poetas. E começa com o maior de todos, Carlos Drummond de Andrade. E aí vimos, avançamos, Jorge de Lima, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, e aí chegamos em Mário Quintana. Olha aí nossos dois convidados aqui. O Mário Quintana e Manuel de Barros. Olha, os dois muito próximos da gente, do nosso tempo, tá bom? Principalmente o Manuel de Barros, que é falecido muito recente. Nós vamos ver aqui. É um autor, sabe, reconhecível. A gente percebe logo que o texto é do Manuel de Barros pelo compromisso dele com o planeta. Ele é um ecopoeta. Olha, a vida toda no Pantanal. Por aí você tira o resto, né? É uma ligação muito forte com a natureza. Olha, terceirão, só coisa boa neste 11 de agosto. Mário Quintana e Manuel de Barros. Pois vamos lá, hein? Vamos aqui, atenção, opa, passando. Lembrando a vocês o bloco, né, do modernismo, que é a poesia de 30. Interessante, né, essa didática aqui, essa pedagogia. Em geral, os autores publicam nessa faixa de 30 a 45. Mas eles vão vivendo muitos anos depois, né? E vai avançando. Desculpe. Nos nossos estudos, depois vamos entrar os grandes autores do Piauí. Assis Brasil, Auger Rego, né? Mário Faustino, Torquato Neto. Olha, a literatura piauiense está nesse foco, né, do modernismo, né? No ano passado nós vimos outros autores, né? Na segunda série nós vimos o da Costa e Silva, né? Nós vimos ainda o Francisco Gil Castelo Branco, Abdias Neves, né? E por aí vai. E aqui esse segundo momento do modernismo na poesia é a partir de 30. Vai até aqui, mais ou menos, né? 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial. Século XX, um século, assim, muito estranho, né? 2 guerras mundiais, pandemias, e aí esse climão que o planeta viveu e vive, né? Em 30, a publicação de alguma poesia do Drummond é o início. E mais ou menos, né, até 45, são 15 anos em que esses grandes autores produziram, né? E a gente vem acompanhando muito bem isso aí, né? Esse segundo momento do modernismo, a gente chama de consolidação, entre aspas aqui, que de certa forma é a maturidade, né, do modernismo no Brasil. Porque a primeira fase do modernismo foi muito bagunçado, né? Foi assim muito misturado, né? Mas o segundo momento, depois de passar dessa experiência, entramos nessa fase, né, mais calma, a da maturidade, da profundidade, e tudo começa com alguma poesia do Carlos Drummond de Andrade, né? E vai avançando, né? Vinícius, Cecília, Jorge de Lima, Murilo Mendes,
E os nossos dois convidados da nossa aula de hoje, né? O Mário Quintana, olha, mas o Mário Quintana é super atrativo, né? Bem comunicativo, né? E o Manuel de Barros. Claro, se você perguntar se eu tenho a obra dos dois, mas não tenho nem dúvida disso, né? E eles vão focar um período muito turbulento da história política brasileira e do mundo. Política, econômica, financeira, né? A queda da Bolsa em 29, né? E o Estado Novo de Vargas, e ainda temos a Revolução de 30 em São Paulo, né? E esse binômio muito estranho do comportamento do mundo, né? A direita e a esquerda. Esse é o contexto histórico, econômico, político, social, psicológico do planeta, não é? E de modo muito particular no Brasil. E de 30 a 45, isso já vem de anos anteriores, nós temos a ascensão da burguesia industrial no Brasil, né? Daí o contexto. Então, é uma nova configuração, né? É contextual, e os artistas desse período vão refletir bem essas circunstâncias, né? Pois a turma toda do Terceirão de olho aqui, hein? Vamos juntar esses conhecimentos dessas duas áreas, né? Você tem a história do contexto do século XX, não é? A partir de 30, e tem a literatura, a poesia em particular aqui, nesse bloco, a poesia de 30. Então vamos ficar ligado aqui, hein? De Drummond a Manuel de Barros, do Pantanal, né? Pantanal chama sempre muita atenção. Não é à toa que a turma vem explorando bem isso aí, no cinema, televisão, né? Só novelas são duas sobre o Pantanal, né? E esse fascínio pela natureza brasileira, esse nativismo todo, vem desde a Carta do Caminha, né? É interessante. Isso a literatura fica resgatando e atualizando todo o tempo. E nas artes em geral, né? Na música, né? E tá aí, né? A televisão, né? A poesia traz essa marca inconfundível, né? E no caso muito particular, o Manuel de Barros, que nós vamos ver textos dele nesse sentido aí. Tudo bem? Pois está aqui o contexto, galera. Terceirão, essa consolidação, essa maturidade do modernismo, né? E a questão política, a questão social e a questão econômica. Pois vamos que vamos. Vamos ver características e temas dessa literatura de 30, né, da poesia, né? E tem uma tendência muito forte no campo social, no campo religioso, olha aí, no campo filosófico, no campo amoroso e muitos outros temas, né? Família, infância, o que rodeia o homem, né? A sua condição de estar no mundo, né? Essa literatura ela é muito forte, muito profunda. A questão da existência, né? E eles não perderam aquela grande conquista do primeiro momento do modernismo, o cotidiano, né? Então mistura bem a questão estética e estabilizam, né, as conquistas de 22. E aí nós temos dois grandes blocos dos autores, né? Nós temos aqui o primeiro bloco, com Carlos Drummond de Andrade, né, que aí mistura com o segundo bloco, Jorge de Lima, Murilo, Cecília e Vinícius, e os dois convidados de hoje da nossa aula, né? O Mário Quintana, do Rio Grande do Sul, e Manuel de Barros, do Pantanal. Olha aí, que coisa, não é? Ah, claro que tem uma obra completa de todos eles, né? Vai, não vai, quando a gente quer
absorver um pouquinho, né, o prazer da ironia do Mário Quintana e das preocupações com a natureza com Manuel de Barros, né? Aí no final de semana a gente leu os dois completos, obra completa, né? E aí emenda Jorge de Lima, o Murilo, a Cecília, o Vinícius. Olha, não é à toa que o Enem, né? No Enem nós vamos encontrar, nesses 23 anos de Enem, vamos agora para novembro, né? Esses autores, né? E principalmente o Carlos Drummond de Andrade, porque ele é o ponto maior, né? É a gavetinha lá de cima, o Drummond. Né? Todos eles são grandes presenças do Enem e outros concursos. Tudo certinho aí, terceirão? Pois vamos lá, hein? Cuidado. Bom, chegou o nosso convidado aqui, o Mário Quintana, né? De 1906, ele foi a óbito em 1994, lembro muito, né? Ele era um jornalista, um tradutor, né? E muito interessante o comportamento de vida dele, né? Ele morava sozinho na casa da família, já quase no centro de Porto Alegre, até que um dia a prefeitura disse que ia destruir a casa, demolir a casa, cai fora. Esse país é muito estranho, né? E o poeta ficou, como que diz, no meio da rua, né? Até que o jogador, o Falcão, né, que tem um hotel lá em Porto Alegre, botou o poeta lá para ele viver até, né? E ainda pagou uma cuidadora para ele, ô coisa boa. E tá esta carinha aí que vocês estão vendo aí nessa arte, né? Essa carinha de anjo do Mário Quintana, maravilhoso. Nós trouxemos em 2004 o organizador da obra dele, né, para uma bela conferência no segundo Salip. Foi maravilhoso, né? O Mário Quintana, ele foi, antes de tudo, um grande jornalista e um tradutor. Olha que coisa boa, não é? E um belo de um poeta, onde ele questiona muito o poeta e a poesia na obra dele. Ele trabalha bem esse assunto, né? Metalinguístico, né? Todos do modernismo têm essa, vamos dizer, essa obsessãozinha, né, pelo jogo da linguagem. E todos dessa faixa aqui, eles evoluem, né, do parnasianismo, do simbolismo para o modernismo. Com ele também não foi diferente, né? Mas qual é o perfil que diferencia o Quintana dos outros? Ele se aproxima muito do Manuel Bandeira nessa expressividade fácil, simples. Ele é muito comunicativo, né? Assistia muitas entrevistas dele, né, pela TV e tudo, né? Tem uma muito curiosa, porque ele viveu sozinho, a vida toda sozinho, né? Até que uma jornalista perguntou para ele, a repórter perguntou, por que você nunca casou, Quintana e tudo? E a resposta dele é de um sábio, né? Não, eu não ia fazer, não quis fazer a infelicidade de ninguém. Portanto, viver só, é o sozismo, né? Não significa dizer que a pessoa é infeliz por viver só, não. O que é isso, né? É a soledade, a vida, né? Ninguém vive só. Ele é um poeta muito original, muito cuidadoso, né? Muito simples, cheio de ironia, adora. Ironia e humor sutil é com ele mesmo, né? Com todos os temas, principalmente os temas do cotidiano, né? Ele vai tirando detalhes do comportamento humano na poesia dele, com muita competência, né? Sem aquela amargura, aquela coisa estranha, sem pessimismo, né? Pelo contrário, né? Agora é preciso o leitor tomar cuidado,
porque ele é muito fino, né? A poesia dele é uma poesia inteligente, de uma fineza, né? De uma delicadeza, né? Às vezes uma pontinha de desencanto, né? De desesperança, né? E uma pontinha de melancolia, né? Esse é o Quintana. Talvez até pela opção da vida dele, né? Do sozismo dele, né? Muito amigo dos grandes, né? Drummond, Vinícius, todo mundo queria ser amigo dele, porque é muito simpático, muito um belo de um poeta, né? Mário Quintana, Quintana e seus quintanares, né? Que é a bela poesia dele. Olha, mas tem, às vezes, final de semana, bate uma saudade de rir, de ironizar, no sentido elegante, é claro. E aí eu vou para a obra dele, ler os poemas, né? É um gênero textual diferente, porque ele mistura prosa poética, né? E manda uns recadinhos curiosos. Eu trouxe alguns aqui para nós, né? Muito curioso ele, né? O cotidiano, a própria poesia, né? E o poeta são assuntos dos seus textos, né? Muito curioso. É por isso que a gente estuda o Mário Quintana no segundo momento do modernismo, né? E não contemporâneo. Não tem sentido. Ele é contemporâneo de Drummond, né? Então fica no bloco, né? Alguns manuais por aí trazem o Quintana num lugar diferente. Não é bem assim, né? Vamos pela maioria, vamos pelos estudiosos, né? Aqueles que investigam profundamente a literatura brasileira, né? Valeu? Pois eu estou aqui, vamos lá, hein? Absorveram bem aí essas marcas do Mário Quintana, né? É um poeta muito expressivo, né? Muito comunicativo. Vocês vão ver. Eu trouxe uns textos aqui para a gente poder confirmar bem direitinho isso aí. Ó, tá aqui. Eu trouxe alguns exemplos de obras dele, né? São muitas obras. E ele escreveu para as crianças também, só podia. Com a delicadeza dele, né, sensibilidade. Pé de pilão, né? Lili inventa o mundo. Mário Quintana, né? E a parte que chama a atenção da obra dele, e isso durou muito tempo, né? É que o Mário Quintana é autor de um livro chamado Caderno H. É de 73. E tinha um veículo, uma revista muito famosa no Brasil, porque agora não sei nem se ainda tem essa revista, todas estão fechando, né? Que publicava toda semana textos do livro Caderno H. E aqui do lado direito, olha que delicadeza, né? O anjinho, o Mário, né? Mas que ótimo! As orelhinhas dele como fossem umas asinhas e a simpatia dele. Eu coleciono essa arte do Marcílio Godoy, um designer, né, de computação, que ele faz isso. Tinha uma revista chamada Limba, né? Ela era bimensal, né? E aí vinha essa revista, colecionei por anos. E aí montei os cadernos, né? As encadernações dessas revistas, porque não virão mais, com certeza, né? Então, quem tem um belo patrimônio, né? E toda vez na revista vinha um artista, né? Um dos grandes poetas. E o Mário Quintana eu captei, trouxe aqui. Olha aí o M de Mário, né? A cabecinha dele aqui forma um Q. Pode observar que dá uma ideia de um Q, de Quintana, né? É interessante, né? Eu amei isso aí, né? O jeitinho infantil, né? Aquele jeitinho safadinho, né? Mário Quintana é isso, hein, terceirão? Ele vai, não vai, tá no Enem. Vamos ficar de olho nele, hein?
é nem nele. Olha, galera, olha aqui. Eu trouxe um bilhete para vocês. As pessoas não escrevem mais bilhetes, né? Tudo é pelo WhatsApp, mas tem um bilhete aqui, que este bilhete é uma delícia do relacionamento humano, né? Olha que beleza. Se tu me amas, ama-me baixinho, não é? Não o grites de cima dos telhados. Deixa em paz os passarinhos. Deixa em paz a mim. Se me queres, enfim, tem de ser bem devagarinho, amada, que a vida é breve. E o amor mais breve ainda. Quintana, né? Olha o detalhe dos passarinhos, reticência da brevidade do amor e da vida, né? O amor mais breve ainda. Olha, gente, como é breve o amor, né? Entre as pessoas. Ninguém tem aquela longevidade do amor como Jesus Cristo teve conosco, né? É aquele amor incondicional, que em geral o amor vulgar é aquele condicional, né? As pessoas condicionam, né? E o Mário Quintana, com este bilhete lindíssimo dele, né? Nos dá esse recadinho. Textos curtos, ironia muito sutil, né? Se tu me amas, ama-me baixinho. Tem gente que alarda para todo mundo, né? Que divulga tudo, essa coisa toda, né? Não se contém. É isso que ele está chamando a atenção, né? Não precisa você ficar dizendo para todo mundo, né? Aí ele cria essa metáfora curiosa. Não o grites de cima dos telhados, né? Ou seja, deixe em paz as coisas, a natureza. Me deixe em paz. Interessante, né? Se um rapaz disser isso para uma moça, ou a moça disser isso para o rapaz, olha, você me ama, pois me deixe em paz. É muito estranho, né? Mas é assim. Né? É o recado que ele está dizendo. Não precisa você ficar tuzigando, como diz no popular. Aquele moído na pessoa. Não, calma, né? É devagar. Olha aí o samba famoso, né? É devagar, né? Calma, discrição, delicadeza, beleza, para poder sorver mais as coisas. Porque vai acabar. Está lembrado daquele soneto famoso do Vinícius, né? Olha aí. O soneto de separação. Tem o soneto de fidelidade, mas tem que ter o soneto de separação, porque vai separar. Olha aí a intertextualidade, como é uma beleza, né? Bilhete, mas esse Mário Quintana é ótimo, né? Mas aí, para completar a ironia, cartaz para uma feira do livro. Eu nunca esqueci isso, porque né, o cartaz para uma feira de livro, eu mexo com feira de livro, né? O Salip, aí eu e o nosso grupo, né? E aí eu lembro sempre disso. Né? Quem sabe um dia a gente põe como uma das frases de efeito do Salip, né? Cartaz para uma feira do livro. E olha a ironia. Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Olha só o Mário Quintana mesmo com isso, viu? Porque é muito interessante esse cartaz, né? Cartaz, né? Ou seja, as pessoas aprendem a ler, avançam nos estudos e não lêem. Né? Belos livros para serem lidos, né? E as pessoas não leem. Né? A começar do texto bíblico. Que a Bíblia é uma biblioteca de 73 livros. Ou 66, depende da sua Bíblia, né? Olha, pois eu convido aí o meu terceirão para não parar de ler. Né? Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Olha, eu levei isso aqui como um tabefezinho, sabe? Não tem aqueles tabefezinhos que dão na gente, mas o Mário Quintana me deu este tabefe, me diz no popular.
Ou seja, preste atenção. Você aprendeu a ler? Aprendi. Pois então leia. Transforme a leitura na sua cachaça, como diz o Drummond, né? Que é bem melhor do que você ficar estragando o seu corpo, em vez de alimentar o cérebro. Gente, a leitura cura o mal de Alzheimer, né? Ou seja, não deixe acontecer. Quem exercita o cérebro na leitura, não deixa acontecer certas doenças. E a galera do Terceirão está mandando conversa para nós aqui, hein? Muito bom. Rayane, Alana, a galera toda, né? Olha aí, pronto, olha aí, que beleza de frase aqui da Ravenna, né? Quando a gente para de ler, para de adquirir conhecimento. Perfeito, né? E então, gostei muito dessa participação aí. É de aluno que tem competência, tem habilidade, né? Está assistindo as aulas aqui pelo canal Educação Seduc aqui, né? Eu vou repetir. Os verdadeiros analfabetos. Porque muitos dos nossos avós e pais não teve a oportunidade de ir para a escola. Não lê porque não teve a oportunidade. Mas os verdadeiros analfabetos, segundo o que o Mário Quintana percebe, são os que aprenderam a ler e não leem. Valeu! Muito bom, Ravenna. Pois está na hora de passar aqui para a gente ver mais um detalhe, não é? Está aqui. Mais 3 textos. São belíssimos. Cada um tem uma pequena conversa. Eu vou destacar aqui o poeminha. Meu diretor Fernando. Fernando. Nosso diretor, por gentileza, vamos corrigir no ar aqui. É poeminha. Aí, eu, sem querer, eu botei um O aqui. Vamos corrigir aqui, meu irmãozinho. É poeminha. Isso. Fica bem melhor, né? Poeminha é um A aqui no lugar do O. Isso. Valeu. Prontíssimo. Olha aí, o nosso diretor já checou aqui, hein? Poeminha do Contra. Eu acho isso de uma beleza. Olha o diminutivo, poeminha, né? Vem uma ironiazinha aí, vem uma surpresinha, é o Mário Quintana. Né? E aí, do Contra. Mas contra o quê? Aí é preciso que o professor ajude o aluno. Porque a gente lê um pouquinho mais do que o aluno para ajudar o aluno na aula. Mas contra o quê? Galera, o Mário Quintana produziu esse texto contra, olha aí, um fato muito curioso que aconteceu na vida dele. Ele se candidatou à Academia Brasileira de Letras. Olha aí, 3 vezes. E perdeu as 3. A última vez ele perdeu, imagine um poeta tão significativo, né? Pois perdeu para um político famoso, né? Não precisa nem dizer o nome, né? Perdeu para esse político famoso a 3ª vez. Aí ele resolveu cair fora, não mais apresentou o nome dele, né? Mas leia o texto para você ver uma coisa. Releia. Poeminha do Contra. Aí, o que ele fez? Deu essa resposta curiosa. Todos esses que aí estão, esses que foram contra ele, né, na votação, né, atravancando o meu caminho, gostei desse atravancando, viu? É ótimo, eles passarão. Olha a reticência, isso é completa, né? Eles passarão, esse aí é grosseiro, né? Eles passarão, ou seja, serão esquecidos.
Eu, passarinho. Ou seja, eu vou ficar porque eu sou um poeta. O recado é muito claro. Eles passarão. Ninguém vai nem lembrar. Eu, passarinho, eu fico. Vocês vão ler a mim. Ou seja, para que eu vou precisar de me candidatar mais? Eu já estou. Né? Os outros passarão, já foram. De fato, ele tinha toda a razão. Ele faleceu em 1994. Olha, e a obra dele não para. Né? Os que votaram contra, que não aceitaram a entrada dele na academia, todos já estão esquecidos. É interessante, né? Como é que a pessoa consegue concentrar? É um poeta magnífico, né? Ele concentra uma história muito curiosa. E adverte, vocês já estão perdidos. Eu não. Está aí o poeminha do contra. Eu acompanhei essas votações dele, né? Estava torcendo por ele, né? Mas a academia tem dessas coisas, né? Drummond também nunca foi para a academia. E ele rejeitado 3 vezes. Por isso ele escreveu o poeminha do contra. Olha, terceirão, isso é uma delícia, não é? O que é que a galera está achando? Olha aí, muito bom. Gustavo Xavier, a galera toda chegando, né? Muito bom. Terceirão da manhã, da quinta-feira, né? Bom, mais uma surpresinha. Mário Quintana gosta de surpresas, hein? Tá aqui a surpresinha. Olha aqui. Galera, olha aqui. O antinarciso. Mas veja que delicadeza, né? Ele já com seus mais de 60 anos, né? Só serve assim, depois dos 50, 60. O antinarciso. Esse estranho que mora no espelho. Né? Você vai se olhar no espelho, evidentemente, depois de um longo tempo de vida, né? E é tão mais velho do que eu. Olha-me de um jeito de quem procura adivinhar quem sou. Mas que coisa! É o espelho. Depois dos 40, 50 por aí, gente, a gente dá uma olhadinha no espelho. Eu não, aí não, sou eu não, hein? Por isso que ele destaca aqui entre parênteses, ó, e é tão mais velho do que eu. Ou seja, quem está aí no espelho é mais velho. Eu não, eu sou mais moço, né? O antinarciso, perfeito. Que ironia, né? Mário Quintana. Mas agora eu trago a ironia maior do texto bíblico, né? Muito conhecido. Às vezes eu também me questionava, mas eu não ia bater cabeça, né? Olha, galera, o que foi que ele achou dentro do texto bíblico. Mário Quintana, genial. Um trouxe a mirra, o outro o incenso, o terceiro ouro. Convém fazer uma leitura assim um pouco teatralizada para você perceber a ironia, não é? Veja o título, a escrita. Quando você começa a ler aqui, um trouxe a mirra, o outro o incenso, o inconsciente leva você logo para a Bíblia, né? Para esse fato muito interessante. Bom, vamos voltar para perceber a intenção crítica, né? Um trouxe a mirra, o outro o incenso. O terceiro, o ouro. Bom, incenso e mirra evaporaram-se. Ele põe uma reticência bem aqui para chamar a atenção do leitor, hein? Foi consumido. Agora vem a pancada. Mas e o ouro? Os textos nada dizem quanto à aplicação do ouro. Uma coisinha interessante, não é? Essa migalha aí de ironia que ele tira do texto. O que José, o pai de Nosso Senhor,
ia fazer com barra de ouro, com ouro. Não tem sentido, né? Tem alguma coisa aí que não bate legal, né? É isso que ele chama a atenção. Olha, mas eu trouxe aqui umas duas questões, né, para o texto Poeminha do Contra. Mas é uma delícia mesmo, né? Esse paralelismo que ele faz aqui, né? Eles, isso, eu... Mas por que ele diz eu passarinho? Quando você espera assim uma coisa, né? E ele, pá, surpreende você. Gente, meu terceirão, nem como professor, nem como aluno, eu subestimei a competência dos grandes artistas, né? Os grandes poetas. E a cada releitura, mais surpresas. Então não tem mal de Alzheimer que chegue na minha cabeça. Porque todo o tempo eu estou exercitando, né? E a Ravenna disse ali, e buscando conhecimento. Se você para de ler, pare de adquirir conhecimento, né? Como a Ravenna colocou ali. Ela foi precisa na frase dela, né? Se eu leio, eu adquiro conhecimento. Se eu paro de receber conhecimento, lógico. Muito bom. Olha, quando o óbvio é bem dito, é muito bom. E o aluno, ó, atento. Valeu! E as nossas intérpretes de Libra também, ó, aprendendo. A galera não para, não é? Olha aí, vamos lá. Eu trouxe duas questões, mas muito interessante sobre o Poeminha do Contra. Esse Mário Quintana de uma delicadeza, olha aí. Poeminha do Contra, né? Tem assim um climazinho de ironia, mas tem uma coisa a mais, né? Uma pontinha de sarcasmo, uma pontinha de deboche. Ou seja, eu, ó, tô bem. E vocês, ó, grosseiros, estúpidos. Então vamos ver aqui o comportamento do eu lírico no Poeminha do Contra, né? Porque ele surpreende o leitor. Então, duas questões bem simples, né? Bem expressivas, como o poeta assim produziu nos seus textos. Mário Quintana, muito bom. Excelente. Primeira questão. Depreende-se do Poeminha do Contra, né, que o efeito semântico, opa, cuidado, boa leitura do enunciado, boa resposta. O efeito semântico e a quebra, né, do paralelismo, né, eles farão isso, eu faço isso é paralelismo, né? No último verso, quando ele diz, é o passarinho, causa no leitor, não tenha dúvida, a letra A já é a resposta, né? Porque você não vai esperar que ele coloque passarinho, né? Eu passarinho, que é algo assim inusitado, né? Uma surpresinha aí, né? Galera, a letra A responde. Perfeito. É o efeito surpresa, né? Pelo uso do vocábulo inesperado. Passarinho. Mas quem é que iria colocar uma coisa dessas, né? Só mesmo a sensibilidade, né? A genialidade de um poeta, né? Mário Quintana. Eu tenho uma obra completa dele num volume, né? E o organizador da obra é um professor, né, muito famoso lá do Rio Grande do Sul, né? Nós trouxemos no segundo Salipe. Olha, foi uma das coisas mais bonitas dessa presença do Salipe, né? Para o Mário Quintana, 10 anos depois da morte dele, né? Olha, e a segunda questão, excelente. O eu lírico do Poeminha do Contra surpreende o leitor, manifestando uma visão, opa,
Não, a palavra ironia tinha que aparecer, lógico, né? Então você tem na letra A, mas não é a letra A. Né? Não tem tudo aí, é muito aberto, né? Na letra B, nada disso, não cabe legal. Mas a C pega bem, né? Irônica essa visão, né? De indiferença pelo que aconteceu a ele. Ele foi rejeitado na academia 3 vezes. Pelos que criam obstáculos. Ah, você agora entendeu, né? Pessoas que criam obstáculo para você, né? E que são pessoas inferiores, digamos assim, nesse sentido, né? E ele, então, ficou indiferente, claro, né? Tá bom? Lê de novo. Duas questões, né, maravilhosas do poeminha do contra. Né? Você tem a ironia, a indiferença, os obstáculos, e tem o efeito surpresa, né? do passarinho. Olha que interessante, né? Eita, Mário Quintana, cheio de coisa boa. Galera, olha, vamos lá, hein? Chegou o nosso outro convidado, né? O Manuel de Barros. Olha que vida longa. Ele nasceu em 1916 e foi a óbito agora, 2014. Gente, que maravilha, né? Seus mais de 90 anos. Era um homem muito sábio, né? Um homem culto, né? Que passou a vida toda, né? Ele é um cuiabano, né? Passou a vida toda no Pantanal. Opa! Fazendeiro. Formou-se em direito, mas não, né? Um homem de vasta cultura. Mas interessante. A fazenda que já vinha da família, e ele nasceu, viveu, só ficou fora do Pantanal o período de fazer o curso superior. Né? Foi sempre isolado no Pantanal, né? E aqui tem duas pistas ótimas para essa vida incomum dele com a natureza, né? Essa defesa da natureza e da poesia, né? Ele é um poeta ecológico. Aliás, não há outro na literatura mundial. Né? Vamos botar na literatura ocidental, porque a gente não conhece muito a Ásia, né? De repente tem um japonês, né? Ele é um poeta dessa linha aqui, ó, ecológico. E aí a gente inventou esta palavrinha aqui para juntar. Na verdade, ele é o nosso eco-poeta. Pronto, né? Ecopoeta, terceirão, né? Meu terceiro que está por aí espalhado pelo Piauí todo, né? Tem muito próximo da natureza. Como é que está por aí? O Gustavo, todo mundo, Ravena, né? Todo mundo aí. Manuel de Barros, vai, não vai, ele está no Enem. Até porque o povo brasileiro é muito preocupado com a natureza, né? A defesa da natureza e tudo, né? Aliás, o mundo todo está voltado, né? Mas nós, principalmente por causa do Pantanal e principalmente a Amazônia, né? Olha aí onde as coisas chegam, hein? Você vai usando da sua sensibilidade e inteligência e vai captando a maneira dele se comportar lá na fazenda e tudo, muito observador da natureza, né? Ele observa as coisas mínimas, né? Que para muita gente são desimportantes, mas para ele é importante. É isso que nós vamos ver. Opa, olha aqui essa artezinha interessante, né? O olho vê, a lembrança revê. Olha que coisa delicada, né?
E a imaginação, olha como é que ficou a imaginação, interessante, né? Transver. É preciso transver o mundo, né? Olha aí a advertência, né? Ver com outros olhos, né? Aí, né? Manuel de Barros, né? Puxa vida, quase que o Brasil não lia o Manuel de Barros, ninguém conhecia. Até que na década de 1990, né? O Carlos Drummond de Andrade escreveu um texto lindíssimo. Não foi na década de 90. Foi na década de 1980, porque o Drummond faleceu em 87, né? E antes do falecimento do Drummond, ele escreveu um texto lindíssimo para o Manuel de Barros, né? E aí o poeta passou a ser conhecido, né? De lá até agora eu tenho uma obra completa dele, as coisas mais lindas, nossa, que beleza. Um belo exemplo é agora, né? Vamos, das coisas desimportantes. Aguente aí, me acompanha aí, hein? Ele trata de muitos assuntos, mas a natureza, a questão da felicidade, a infância, o destino da gente, né? Esses temas assim. Mas o que chama a atenção é a originalidade da poesia dele. Muito livre das convenções, né? Dos modismos, né? Ele é, assim, um pouco diferente dos outros, ele é muito ligado às coisas mínimas, né? Ao nada, digamos assim, né? Claro que uma sensibilidade dessa tem que escrever para crianças, né? Ele e o Mário Quintana têm esse detalhe comum, né? Outro também que se preocupou com as crianças foi o Vinícius de Moraes, escreveu também para as crianças, né? Muita sensibilidade, ganhou muitos prêmios, né? O Manuel de Barros, uma vida longa, né? Maravilhosa, mas o reconhecimento, gente, foi depois dos 60 anos de idade, né? É algo muito curioso. Ninguém sabia dele, né? Logo enfurnado no Pantanal, né? Olha aí. Então nós temos um poeta muito original, né? Na relação com as palavras e aos temas, né? Olha, ele diz que é o poeta das coisas desimportantes, né? Daí, são pistas assim que não há como você não se sentir atraído, né? Pela literatura dele, né? Ótimo. Mais comentários, né? Esse comentário ele é fundamental porque é metalinguístico, né? Ou seja, a poesia é a infância da língua. Ou seja, para você fazer diferente, é preciso você ver a questão da linguagem. Então, você tem aqui a metalinguagem, né? Muito forte na obra dele. A renovação das palavras, né? Então, tem essa curiosidade sobre o nada, né? Aqui, ó. Se o nada desaparecer, acaba a poesia, né? Por isso que ele diz, sobre o nada tenho profundidades. Olha que paradoxo, né? É uma coisa muito profunda. Sobre o nada, né, tenho profundidades. Bom, esse belo poeta, ele cresceu brincando no terreiro, né, da fazenda, em frente à casa, pé no chão, currais, né? Isso marcou a vida dele, porque ele observou as coisas mínimas, né, que ele chamou de desimportantes. Imagine um mosquito, uma mosquinha, essas coisas assim, né?
mas que tem importância. Está aí o Manuel de Barros para a galera da terceira série, né? Aqui pelo canal Educação Seduc, né? Levando grandes autores para você, né? Se tiver a oportunidade de você puxar aí pelo celular um poema dele, e conhecer um pouquinho mais, né? Vale a pena, né? E eu trouxe aqui um pouco da obra dele, o livro das ignorâncias, né? Olha que interessante. Ignorâncias é a palavra em português arcaico, né? Aí tem o livro sobre nada. Olha, é uma coisa, o guardador de águas, olha que coisa interessante, né? E aqui do lado direito essa arte do Marcílio Godoy, que eu já tinha falado para vocês, né? No óculos lembra o Pantanal. E o bigodinho dele, o M de Manuel, né? Bom demais, né? Olha que coisa, né? Eu tenho essa coleção, né? São muitos, né? São mais de 40 autores brasileiros, incluindo portugueses também. Mas é uma coleção maravilhosa, né? Olha, Terceirão, isso é muito bom, hein? Vamos ver aqui. Um poema belíssimo, né? O apanhador de desperdícios. Olha as coisas desimportantes, olha o nada, né? Lembre-se do que foi dito, hein? Isso aqui é um intertexto, né? Uma obra de um norte-americano, né? Salinger. É uma obra de ficção, um romance chamado O Apanhador no Campo de Centeio. E ele intertextualiza e joga o leitor, o apanhador de desperdícios. Evidentemente que esse apanhador é o eu lírico que está no poema, né? E observe o efeito metalinguístico. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Olha aí. Olha que coisa, não gosto. Já está dizendo da novidade que as palavras devam, né, constar do poema, né? Isso é metalinguagem. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Engraçado, de barriga no chão, porque não foram usadas, né? Metalinguagem. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes. Aqui é a pista maior, né? De uma relação de modo muito incomum, né, com as coisas. Aos seres desimportantes. Aqui é a chave para se compreender toda a obra dele, lógico, né? Prezo insetos mais que aviões. Bom, os aviões, né, muitos são usados para matar. Então ele diz, prezo insetos. Ele não saiu do Pantanal, não viajou, não andou de avião, não, né? Prezo a velocidade das tartarugas. Olha que coisa curiosa. Isso aqui é a questão do conhecimento. Conhecimento é devagar. Mais que a dos mísseis. Bom, você já sabe qual é o efeito dos mísseis, né? Por isso que ele diz, sou mais as tartarugas. Olha o paradoxo, como é interessante. Tartaruga é lenta, né? Não atinge ninguém. Os mísseis são rápidos, matam. Tenho em mim um atraso de nascença. Eita, Manuel de Barros, maravilhoso, né? Suas pontinhas de ironia está aí. Olha o ponto de contato com o Mário Quintana, né? Que o meu inconsciente jogou o nome do Mário Quintana, né? E aí vai, hein?
eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Olha aí outro ponto de contato. A delicadeza com a natureza, né? Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior que o mundo. Isso aqui é uma pontinha de Fernando Pessoa, né? As intertextualidades são ricas aqui, né? Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos. Como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse formato de canto. Porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. É interessante isso aí. Ele está dizendo que é mais do campo da criatividade, né? Do que da ciência, né? Só usa a palavra para compor meus silêncios. Bom, um poema, assim, uma espécie de chave, né, para a gente conhecer a bela obra, inconfundível obra, né, do Manuel de Barros Tecerão. Manuel de Barros é isso. Valeu, a turma aí, passando aqui. Tudo ok por aqui, hein? Valeu, vem por aqui, vamos lá. E aí nós temos, eu tenho uma questão do livro das ignorâncias. Olha que coisa interessante, né? E vamos procurar uma resposta bem adequada, né? Para esse poema assim tão diferente, não é? Tão, entre aspas, estranho, não é? Para entrar em estado de árvore é preciso partir de um torpo animal de lagarto, às 3 horas da tarde, no mês de agosto. Pronto, nós estamos no mês de agosto. Em 2 anos, a inércia e o mato vão crescer em sua boca. Olha que surrealismo curioso, né? Sofreremos alguma decomposição lírica, até o mato sair na sua voz. Hoje eu desenho o cheiro das árvores, as sinestesias, né? As sensações, né? Aqui, a gente conhece bem isso, hein? Porque a gente evoluiu lá, né? Lá do simbolismo, né? E aí mergulhamos no surrealismo. As imagens assim, aquele nonsense, aquele absurdo, né? É exatamente aqui. Né? As sensações, as sinestesias. Manuel de Barros é assim, é indiferente, pantaneiro, ecopoeta, né? Das coisas desimportantes, do nada. Do livro das ignorâncias. Olha como a palavra está escrita, né? Ele leva a gente lá para o estado da palavra que ninguém usa. Né? Ignorâncias. Por aí. Ele não diz que gosta de usar a palavra que está de barriga, né? Porque quase ninguém usa. Ele dá o exemplo aí. Perfeito. Pois, galera, vamos quase fechando, né? Beleza. E aí vem a questão, selecione a alternativa que melhor interpreta, né, a intenção estética. Olha, cuidado com isso aqui. A intenção estética. Você vê como ele foi ousado, né, na construção das imagens, né, sensoriais, né? Ou seja, é algo incomum, ninguém vai fazer isso aí, né? Ninguém fez, não tem sentido. Né? Um indivíduo criador discute seu domínio, não tem nada disso aí, né? De domínio sobre as palavras, o que é isso? Discutindo o Eulírico discute uma nova adaptação, também não. Mas olha a letra C, como é legal, né? Um sujeito poético, né? Que através de imagens sensoriais, sugere o seu modo de ser incomum. Matou? É aí. Olha, Tecerão, até o nosso próximo encontro. Tchau.